Boa noite, professor. Boa noite. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Queria que o senhor analisasse essa partida, além do resultado, claro, mas o contexto dela. O Botafogo abre uma vantagem, sofre um empate, busca no final. E, se possível, falasse um pouco também sobre o Cuiabano, que tem atuado numa nova função. Se o senhor já enxerga ele fixo nessa nova função ou se ainda está em fase de testes, por favor. Boa noite. Bem, antes de responder à tua pergunta, vou esclarecer aqui um tema, porque, de facto, anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos. Uma expulsão em 23 anos. No sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho muito disso. E, portanto, quem me conhece sabe, e isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso, de me expulsarem. Portanto, que isto fique bem claro e que não comecem já no pântano, no lodo das internets, que não comecem já a criar filmes. Que isto fique já bem claro. Hein? Depois o jogo. Mais uma vez uma primeira parte que eu acho que é se calhar a melhor primeira parte desde que aqui chegámos. Muito completa ofensiva e defensivamente. O Estudiantes não conseguiu jogar, a nossa pressão foi asfixiante. A nossa forma de jogar podia ter sido um bocadinho mais na criação de situações de finalização, não foi. Mas mesmo assim temos jogadas muito bem elaboradas e relembro que não é fácil jogar contra uma linha de 5. Nós ao intervalo mostrámos imagens aos jogadores, no momento do cruzamento estavam 4 jogadores dentro da área e eu disse, não caiam na tentação dos cruzamentos diretos, procurem as costas ou procurem os intervalos da linha defensiva, porque não é fácil. Jogaram com a classificação nesse momento, jogaram com a pressão de ser uma final para nós e nós mantivemos a serenidade de não cair numa situação de cruzamentos e tentar fazer saltar a linha de 5, inclusivamente eu corrigi-lhe um posicionamento do Cuiabano que estava muito metido na linha e o Teles não tinha condição de poder jogar de forma de articular e mexer e fazer saltar os jogadores da linha de 5. Depois é a segunda parte, há um bocadinho de duas coisas, a reação do adversário, que marca um golo do nada, não é? Marca um golo do nada, num penalti do nada, e depois o cansaço de alguns jogadores, de facto, o cansaço de alguns jogadores, e tu estás sempre nisto, sentes que de facto o Arthur está cansado, sentes de facto que o Marlon está cansado, mas depois é o Marlon que faz o passo para o Arthur e é o Arthur que faz o terceiro golo e o treinador vive nestas incertezas e por isso é que é a nossa vida de tomar decisões e por isso é que eu fiz o gesto que fiz ao meu colega. E basicamente é isto. Em relação ao Cuiabano, dentro daquilo que nos tem acontecido, o contexto de lesões e de castigos e tudo mais, como eu sempre digo, aqui nem nenhum microfone deste país ou quando jogamos na Libertadores eu me vou queixar da falta de jogadores, só me vou queixar quando me faltarem 20, aí eu vou-me queixar. Portanto, como não me faltam 20 e eu consigo fazer sempre 11, cá estamos com os 11, com os zagueiros de meninos e
portanto, desde que eu consiga fazer 11, tudo bem, com as contratações a começarem-se a adaptar, como por exemplo o Juan, e o Cuiabano era, pela sua verticalidade, pela sua capacidade de finalização, dava duas coisas: ritmo ao Teles, porque o Teles precisa de jogar constantemente, está numa idade já que precisa mesmo de jogar, parar é complicado para o Teles, então dá ritmo ao Teles, eles entendem-se às mil maravilhas ali, dá para nós invertermos o fora dentro e o atrás e à frente, eles conhecem a posição muito bem, e portanto é encontrar, como eu digo, em vez de chorar aqui nas ausências, é encontrar soluções, que é por isso que eu cá estou. Está bem? Paiva, aqui à sua esquerda, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Olá, Bárbara. Vou até interromper um pouquinho, sei que você vai falar muito do jogo de hoje ainda, né, mas como já passou de meia-noite, a gente oficialmente inaugura uma contagem regressiva de 30 dias para a estreia do Botafogo no Mundial de Clubes, né? Você falou agora sobre jogadores que você não tem, você já mencionou esse tópico em algumas oportunidades. Eu queria saber de você se existe algum planejamento para evitar não só desgaste físico, mas possíveis lesões, enfim, para garantir que você chegue ao Mundial de Clubes com o time que você considera ideal, aí, mesmo tendo pelo caminho um jogo muito importante pela 6ª rodada da Libertadores, né? Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, mas o que você pode expor sobre o planejamento, né, agora que a gente entra nessa reta final antes do Mundial, de preparação para o Botafogo? Bárbara, essa pergunta, Bárbara. Com tantos jogos 3 em 3 dias, com tanta competição que estamos a disputar, com uma... Vamos lá ver, uma final. Sim, porque afinal o calendário pôs-nos a jogar os 2 últimos jogos em casa. Não fomos competentes na Argentina nem no Chile e estamos a pagar essa fatura, não é? Mas temos estes 2 jogos em casa, querem-lhe chamar finais, são os 2 últimos, nós tínhamos que jogar em casa e, portanto, já temos uma vitória contra o Carabobo e agora temos uma vitória contra os Estudiantes, e eu, por mais que eu quisesse fazer esse planeamento a longo prazo, eu não consigo mesmo. O meu longo prazo é perceber como é que estão os jogadores, os GPS, como é que estão ali as partes... o mapa de calor deles muscular, para perceber quem está desgastado, e há muitos, obviamente, preparar o treino da manhã já em função daquilo que eu vi do Flamengo e olhar para o Flamengo com toda a atenção e depois olhar para o Capital, e eu não consigo, por mais que eu queira planificar a essa distância. Quando acabar o último jogo, que será antes de partirmos com o Ceará, eu aí posso responder dessa pergunta e dizer, olha, estão assim estes, e depois vamos ter de facto ali uma paragem de competição, vamos ter uns 4 ou 5 dias em que vai dar para treinar nos Estados Unidos, mas vamos ter a viagem. Pronto, portanto, eu, por mais que eu queira responder-te essa pergunta, a única coisa que consigo dizer é Flamengo e depois Capital e depois o de Chile, é o que eu consigo fazer. Paiva, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Olá, João. Dentro dessa brincadeira, enfim, que você teve com o membro da sua comissão, eu vi também que logo depois do gol, o Teles levantou e foi falar uma coisa para vocês também. Eu não sei se foi em relação ao Cuiabano, que parecia meio cansado, mas, enfim, você até respondeu ele, e o Teles falou, então tá bom, não vou mais falar. Queria saber, enfim, como é que foi essa interação entre você e o Teles e te perguntar como é que está a expectativa para o primeiro clássico contra o Flamengo. Obrigado. É a expectativa de um grupo, esse é o reflexo do grupo que nós conseguimos criar aqui. A proximidade que eu quero muito ter com os jogadores, que eles medem esse respeito que têm por mim e que eu tenho por eles, sem eu necessitar de ser um sargentão, e termos esta capacidade e proatividade até da parte deles. O Teles o que veio dizer foi, Mister, fecha o jogo. Foi o que ele veio fazer, porque é a experiência dele, não é um jogador jovem, é um jogador com muita experiência que jogou em grandes campeonatos, e aquilo que ele veio dizer foi exatamente uma coisa que eu já tinha decidido, que era fechar o jogo. É óbvio, não é? Quem anda no futebol há muito tempo olha para o jogo como está e, de facto, tem que tomar a decisão depois do 3-2 de fechar o jogo, por muito que as pessoas queiram ou não queiram, e obviamente, correndo o risco, mas tínhamos jogadores desgastados. E aquilo que o Teles veio com toda a sua vontade de ganhar, mas também com o seu respeito e proximidade que tem para a equipa técnica, vem-nos dizer exatamente isso e nada mais que isso. Flamengo.
é um tremendo elenco que temos pela frente, uma equipa que tem uma forma de jogar muito bem vincada, tem um treinador com uma escola de grandes treinadores e que, de facto, quando ele quis ser treinador, bebeu deles e aprendeu muito. Está a fazer um grande trabalho, mesmo começando há pouco tempo enquanto treinador. A equipa joga muito bem, a equipa está nos lugares lá em cima e o que eu quero é que a minha equipa vá jogar contra o Flamengo como tem jogado em especial nos 2 últimos jogos, com o Internacional e com o jogo de hoje. Olhos nos olhos, somos duas grandes equipas do Brasil e do Rio de Janeiro, somos os campeões em título da Série A e temos que chegar e mostrar essa forma. E porque também é urgente nós fora de casa mudarmos um bocadinho a cara que temos, porque temos uma cara aqui em casa e já vão 6 jogos e 5 vitórias. Nos últimos 6 jogos só perdemos com o Bahia. E de facto temos que mudar a cara do que é jogar fora para sermos mais competentes, crescermos nas tabelas classificativas e lutarmos por títulos. Não pode continuar isto de ser sol e noite e dia, se jogamos em casa ou se jogamos fora. Jogar em casa com esta moldura fantástica, com o que tivemos aqui hoje, e mesmo com os 7.000 que vieram aqui no último jogo, que apoiaram e os jogadores sentem e precisam, comportamento fantástico hoje. Era muito fácil, até no 2-2 dos Estudiantes, o adepto, a torcida ter desistido da equipa, mas sentiu que o que a equipa fez até ali era, se é que podemos falar em justiça, era muito injusto. E foram eles o 12º jogador que nos levou a acreditar que o 3-2 estava ali, mas para além de que a exibição, para mim foi uma exibição fantástica, que nós vulgarizámos uma equipa como os Estudiantes e que do nada fez o 2-1, entrou no jogo e pronto, demonstrou de facto grande caráter e grande personalidade da nossa equipa, mas sem a torcida eu tenho quase a certeza que não teria sido possível. Vamos lá jogar, zero medo, muito respeito por uma instituição muito grande do Rio de Janeiro como é a nossa, muito respeito, zero medo e espero que seja um grande jogo, tenho a certeza que vai ser um grande jogo. Pai, Alan Viana, boa noite, Olá. Parabéns pela excelente vitória. Alan Viana do Visão Botafoguense. Olá, Então, nos últimos 3 jogos o Botafogo melhorou consideravelmente a sua média de gols marcados. Nos últimos 3 foram 9, né? E se pegarmos os últimos 6, foram 15 gols marcados nos últimos 6. Obviamente, você vai me responder que é treinamento, mas eu já vou te adiantar. O treinamento... Não é não. Não é não. Então, que ótimo, melhor ainda. O que você atribui essa evolução no sistema ofensivo do Botafogo, principalmente nesse recorte de 3 jogos, com especial para esse jogo de hoje, que você enfrentou em alguns momentos um 6-3-1 na fase defensiva, Pois. Deu para notar isso, e eu queria que você pudesse falar um pouco dessa evolução no sistema ofensivo. E vai recuperar... Alguém para domingo volta? Perdão. Ora bem, a questão ofensiva é de facto, eu também estou a exagerar, temos um ou outro momento em que podemos treinar, quando temos assim, agora vamos ter só jogo domingo, amanhã vai recuperar toda a gente e possivelmente depois de amanhã ainda vai estar gente a recuperar, mas no sábado, nós vamos conseguir fazer qualquer coisa, ainda que volume muito baixo, mas questões posicionais, porque é aquilo que eu digo, a vantagem do jogo posicional são as dinâmicas que se criam, basta os jogadores perceberem onde é que estão, com quem é que estão acompanhados e a partir daí o tipo de dinâmicas que já é deles. O passe e desmarca, a combinação direta, o ataque à profundidade e outro jogar no apoio, um na profundidade e outro no apoio, o fora dentro, dentro fora, isso já são dinâmicas do jogo dele. Eu só quero é que eles estejam juntos, que hoje não aconteceu na primeira parte, quando o Teles recebia a bola, tinha que cruzar ou jogar para trás, porque faltava chegar ali o Cuiabano e o Arthur para poderem fazer mexer a tal linha de 5. Porque de facto o grande mérito é fazer 3 golos a uma linha de 5. E como tu dizes, às vezes de 6. E não é fácil. Portanto, esses detalhes que nós vamos trabalhando pontualmente, com a ajuda do vídeo, depois é o jogo. É o jogo. É o jogar constantemente. É eles conhecerem-se. Porque como não podes treinar, eles têm que crescer jogando. É o mais correto? Não é. Para mim não é. Para mim não é.
E quando começarmos a perceber que os espetáculos do futebol no Brasil começam a baixar, porque as equipas não treinam. Não treinam. E isso é um problema. As equipas só jogam. E naturalmente, como tu não treinas e não preparas, só recuperas e jogas, a qualidade dos espetáculos vai baixar. Mas não tenho a mínima dúvida. Mas pronto, é o que é. Então, o que eu sinto é que os meus jogadores têm crescido com o jogo. Há a parte do vídeo individual, há a parte do treino, que é quando é possível fazer, e depois há aquela parte, que é o que eu digo, que é o sétimo momento, que é o individual. É quanto mais eles vão jogando e vão afinando, mais a sua qualidade individual vai aparecendo. Hoje temos já um Juan hoje num plano completamente diferente, temos um Arthur adaptado a uma posição que hoje fez um jogo absolutamente fantástico, mas fez ele e fizeram todos. Porque eu não gosto de individualizar, é de facto, vou voltar a dizer, como disse ao seu colega, encontrar soluções nos problemas. Podia estar aqui a dizer, aí não temos o Savarino e agora se calhar vamos perder os jogos todos. Em vez disso, olhar para o que tenho e encontrar soluções. E jogar com o Internacional, que eu não sei se alguém me vai me perguntar, mas eu vou já dizer, jogar com o Internacional só com o 9, porque temos Masteriano lesionado, e porque eu já sabia que os Estudiantes vinha com linha de 5, eu ia precisar de 2 novos. Então mudei um bocadinho para o Internacional para ter o Juan fresco, porque o Igor é um morto de trabalho. E portanto, porque é que eu fiz isto hoje? Porque sabia que os Estudiantes vinha com uma linha de 5, vinha jogar com a classificação e com o resultado, e eu precisava de facto de 2 novos metidos ali, para fazer o esquema tático que nós preparámos para este jogo e que correu lindamente, libertando o Arthur. Porque esses 2 novos, para além de muita coisa, também libertam o Arthur e deixam-no desbloquear o jogo como nós queríamos. Portanto, encontrar soluções nos problemas. E é o crescimento deles, e é crescimento em treino, crescimento em menos treino, em muito jogo e a individualidade deles a subir. A outra pergunta era, Alain? Não, volto eu e os que jogaram hoje regressamos. Porque não, em princípio não, não vamos também forçar nada e portanto vai o mesmo grupo jogar contra o Flamengo. Renato, boa noite. Leonardo Pereira do Portal Jogada Olá, 10. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Numa escala de grandeza, olhando para o macro, você coloca a resiliência do Botafogo acima do repertório apresentado pelo primeiro tempo, do time voltar depois de levar um 2-2, ter uma queda física? E a segunda pergunta é um velho clichê no futebol. Hoje você só trocou o Jefinho pelo Juan. Se o Paiva, enfim, encontrou a equipe ideal, o esquema tático ideal diante de tantos desfalques. Muito obrigado, parabéns pela vitória novamente. Obrigado pela pergunta. Por mais que eu queira dissociar ou afastar os componentes de rendimento, eu não consigo. Se for só resiliência, tu não dás 2 pontapés seguidos na bola. Se for só técnica, tu não sabes o que andas a fazer no campo. Se for só tática, se não des 2 pontapés na bola, ou não conseguires fazer um passe e uma recepção, que são os fundamentos básicos, não consegues jogar porque é só técnica. Então, por isso é que os 4 fatores de rendimento em cada exercício de treino, para mim, são completamente fundamentais. O psicológico, o técnico, o físico e o tático. Faltou o físico. Se não tiveres motor, também não jogas. Não consegues fazer uma pressão asfixiante hoje como fizeste ao nosso adversário. E, portanto, eu não consigo dissociar os 4. Se me disseres qual é o que manda quando tu fazes um exercício de treino, é a senhora, é a tática. Eu sou muito cavalheiro. É a tática. É ela que manda. Ela define porquê? Porque é o ensinar o jogo aos jogadores. É ensinar aquilo que nós queremos. Então há um exercício que fazes com uma componente tática que direciona os jogadores para aquilo que tu queres que eles apreendam, mas depois os outros 3 têm que estar presentes. Hoje, falas de resiliência, mas falas de resiliência no 2-2, não é? Depois do 2-2. Só que antes da resiliência houve a tática, a técnica, a física e houve também a resiliência ou a vontade, a parte emocional de dizer os Estudiantes não joga, não vai jogar. Não vamos deixar os Estudiantes jogar. E fazem 2 passos e têm que ficar sem a bola. Portanto, não dá para dissociar. Eu não consigo. Há quem possa fazer isso. Eu não consigo nem quero, porque acredito muito nesta forma de trabalhar. Ok? A outra era... É assim, tu vais ficando sem soluções
E obviamente vais encontrando dentro daquilo que tens um 11 onde tentas não mexer muito. Eu não gosto de mexer muito, mesmo com este calendário pesado. Não gosto de mexer muito, gosto de manter ali uma espinha dorsal, uma coluna vertebral onde eu não gosto muito de mexer, mas sou obrigado a isso. E como sou obrigado a isso, volto a dizer que tenho que encontrar soluções. E desde há algum tempo para cá, a equipa, e é isso que eu quero, que os meus adversários, por exemplo, que o Filipe Luís agora esteja a pensar, vem um Botafogo com 2 avançados ou vem um Botafogo só com um avançado? Em 4-3-3 ou 4-2-3-1? É este trabalho, porque ele faz-me o mesmo e eu tenho que pensar nisso também. Portanto, manter alguma imprevisibilidade sem eles saberem como é que vamos entrar. Eu quis fazer isto de propósito entre o jogo do Inter e o jogo de hoje, porque é a única forma que eu posso ter de surpreender. E os jogadores estão a dar uma resposta extraordinária, muito boa. A equipa conseguiu jogar com o Inter muito bem com um avançado e hoje joga muito bem com 2 avançados. É isto que eu quero. E fazer crescer aqueles que têm jogado menos, e com estas oportunidades e com estas lesões, por isso é que eu digo, desde que eu entro sempre com 11, top. E é o que tem acontecido. Portanto, é isto. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Olá, Pedro. Você falou em alguma das suas respostas sobre um pênalti do nada e do nada a outra equipe empata. Queria que você tentasse traduzir para mim o que aconteceu nesse momento de instabilidade, né, na volta do segundo tempo. O Botafogo faz um gol muito rápido e 10 minutos depois toma um gol e depois mais 15 sofre o empate. E que você falasse um pouco também do Marlon Freitas, que parece cada vez mais confiante, cada vez mais líder desse time, né? Um jogador que remanesce do ano passado, e a jogada do gol sai de um passe dele, como foi no jogo contra o Internacional. Ele acha 2 passes parecidos. Se você acha que os jogadores do Botafogo entendem o momento certo de utilizar esse jogador que é diferente no time do Botafogo. Obrigado. Obrigado. É assim, quando eu digo que nós fazemos o 2-0 e o jogo está controlado, o adversário só com cruzamentos é que nos estava a gerar perigo. E se vires o lance do pênalti, se é que é pênalti, se é que é, mas se tu vires é uma coisa completamente inusitada. Há ali uma bola no ar, o Gregor nem está a olhar e a bola, se é que lhe bate na mão. Se vamos considerar isto pênalti, quem manda é o árbitro e o VAR, e eu aí não me meto, porque isso eu não controlo nem quero, e nunca falei de arbitragem. Agora, a verdade é que a jogada nem sequer diga, não podemos dizer que é uma grande oportunidade, é um remate e o jogador defende a bola para que ela não entre com a mão. Não é nada disso. É uma jogada do nada. Pronto. E aí metes o teu adversário no jogo, quer queiras, quer não. Vamos voltar à questão da resiliência e do psicológico. Há uma equipa que vai atrás do resultado 2-0, faz 2-1, e a outra que está a 2-0 sofre o 2-1, e há aqui um balançar em termos anímicos, juntamente com o cansaço. Depois é o meu trabalho. Há jogadores muito cansados, há Marlon, Gregor, os 2 zagueiros têm estado a jogar quase sempre, Igor, Arthur, têm estado a jogar quase sempre, mas depois é assim, a discussão de onde saiu a cena era tira o Arthur por questões, e o Marlon está cansado, mas tu, enquanto treinador, tens aquele feeling de conhecer os teus jogadores e dizer assim, o que é que ganhas mais? É tirá-los para eles descansarem ou deixá-los ali porque a qualquer momento eles vão fazer aquilo que sabem fazer tão bem? E tu descreves o golo exatamente dessa forma. A bola entra no Marlon, que já tem essa verticalidade do passe que demonstrou com o Inter, e o Arthur, que as instruções eram exatamente essas, para se relacionar com as movimentações do Igor. Isto o treinador vive sempre disto. E depois, se acertas, se ganhas, és o maior. Se não ganhas, já não és, e em 3 dias lá veio a história do iogurte e da validade. Portanto, eu tenho que tomar decisões, é para isso que eu tenho que tomar decisões. Hoje acertei, e por isso é que eu fiz aquilo, porque acertei, porque eles de facto estavam preocupados com a questão física do Arthur. Daí o gol do nada, só isso. Não é tirar mérito aos Estudiantes, até porque depois faz um segundo golo com uma jogada e nós começámos de facto a recuar, porque é aquilo que eu digo, estás a ganhar, sofres o 2-1 e depois a tendência, não sou eu, se vocês me virem ali, eu só os mandei vir para a frente e que subam, mas estávamos de facto a recuar. Eu até ia meter o Alan quando eles fizeram o 2-2, já estava o Alan para entrar, para termos mais bola, quando eles fizeram o 2-2.
Pronto. E isto não é tirar mérito, dizer aos meus colegas, aos meus jogadores que não entram, vais levar estes aos desgastes. Não, vais levar estes que estão neste momento com um ritmo de jogo e um nível competitivo muito alto, que são capazes, mesmo em fadiga, de desequilibrar num passe ou desequilibrar num ataque à profundidade. O controle do Arthur é delicioso e a finalização. Só isso. Era só esta, não era? Alan Santos, do BTB Esportes, parabéns Olá, pela Alan. vitória. O primeiro gol teve uma identidade toda de jogadores que chegaram dentro dessa temporada, né? Teve ali o Jair, Arthur e a conclusão do Juan Cruz. O torcedor também está com uma expectativa para essa próxima janela. Queria saber o que você espera do Botafogo também, um pouco mais agressivo também dentro dessa janela, visando o Super Mundial. O torcedor sonha até com o retorno do Thiago Amado. Queria saber um pouco de você, mister. Aqueles senhores que estão ali de preto, está a ver? Isso, da questão da janela. Nós queremos sempre mais e melhores jogadores. Não há nenhum treinador do mundo que não queira mais e melhores jogadores. E eu não fujo à regra, não é? Estou tremendamente satisfeito com o grupo que tenho. Tenho a paciência, tenho que ter a paciência, o cérebro, em vez de me deixar invadir por emoções e por paixões, que esse de facto é a alma do torcedor, mas eu tenho que ter o cérebro, a visão, a tranquilidade de trabalhar com eles todos os dias e perceber quando é que eles podem jogar, quando é que eles já estão preparados, quando é que eles já se adaptaram. E pronto, e o Juan é um caso desses, como têm sido outros. Como por exemplo hoje na jogada, quando tu jogas contra uma linha de 5, posta daquela maneira em campo, com os médios muito baixos, quem tem que desbloquear o jogo são os teus zagueiros, ainda mais quando constróis a 3. E portanto isto é trabalhado. E o cruzamento do Jair, tipo lateral mas zagueiro, acaba por encontrar uma zona que nós identificávamos como vulnerável do Estudiantes, mesmo com linha de 5, E até devíamos ter explorado mais vezes, porque ao intervalo mostrámos 2 imagens onde havia muito espaço ali naquela zona. Depois é a ocupação dos 2 zagueiros e o golo acaba por entrar. Eu trabalho com o que tenho, ponto final, muito orgulhoso com os jogadores que tenho, continuo a dizer, e não sou eu que digo, acho que é claro, cada vez que mexemos na equipa, os jogadores que vêm do banco melhoram a performance da equipa e isso deixa-me extraordinariamente satisfeito com o grupo que eu tenho. Agora, se vierem melhores jogadores, mais jogadores, até porque temos que suprir ali uma outra lacuna, acho que sim, mas isso é ali para aquele departamento, não é para mim. Portanto, e temos tempo até lá, até a janela se abrir, há muita porta para abrir e para fechar também. Boa noite, Renato. Marlon Veltri, Sintonia Esportiva, parabéns pela vitória. Marlon? Isso. Nome de craque. Renato, você bem falou do calendário, né, do futebol brasileiro, que é muito extenso, muito desgastante também para os jogadores, e as competições vão começar a afunilar. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores. O Botafogo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro ano passado, e a Copa do Brasil é um título que o Botafogo ainda não tem. Já houve uma conversa entre comissão técnica e diretoria de alguma competição que venha a ser prioritária quando o campeonato afunilar? Seria a Copa do Brasil essa competição? E também falando um pouquinho, né, sobre o jogo, muito se fala da arbitragem brasileira, mas na própria Libertadores a gente acaba vendo muitos erros de arbitragem. O Botafogo tinha um jogo controlado, tinha mais posse, tinha mais finalizações, abafava muito o Estudiantes não conseguia jogar, e após um pênalti, no mínimo, duvidoso, o jogo se tornou complicado para o Botafogo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a arbitragem na partida de hoje. Obrigado. Obrigado. Eu nunca falei de árbitros em relação à avaliação de lances, porque eu não quero ser árbitro, porque há um árbitro para tomar decisões e um VAR. Há pessoas especializadas para isso e eu acho, muito pouca gente defende a arbitragem brasileira, é a minha opinião. Eu acho que muito pouca gente defende a arbitragem brasileira, porque a arbitragem brasileira não é profissional. A arbitragem profissional em vários países do mundo, em que o árbitro não faz mais nada que não seja preparar o próximo jogo, treinar níveis físicos, treinar
preparar-se para o jogo e não faz absolutamente mais nada. Agora imagine um árbitro que trabalha durante o dia, que ao final do dia tem que ir trabalhar, seja em cima do jogo, seja a parte física. E eu pergunto, por exemplo a ti, Marlon, se tiveres que ir ser, Deus queira que não, levar uma cirurgia ao coração, não é? Tu vais escolher um médico com 20 anos de experiência profissional ou um médico que vai fazer uma operação de vez em quando? É óbvio, não é? Eu não quero ser radical em pôr em causa o que é a arbitragem e a vida de uma pessoa, mas de facto, nós todos, em qualquer área, vamos sempre procurar o mais profissional possível. Então o que os árbitros fazem no Brasil, para mim, é a minha opinião, o que os árbitros fazem no Brasil, dentro da preparação que eles têm, que não é profissional, muito fazem eles. E vão se enganar, vão se enganar. O árbitro vai se enganar. Quem já não se pode enganar tanto é o VAR, porque o VAR está sentadinho, tem imagens para trás, para a frente, não é? O árbitro não. O árbitro de repente vai apitar, passa-lhe um jogador pela frente, não viu e nós caímos todos em cima do árbitro. Agora que há VAR, o VAR existe para apoiar e para ajudar o árbitro. Portanto, nunca critiquei árbitros, nem vou criticar. É um trabalho dificílimo que eles têm, decidir em centésimas de segundo. Graças a Deus veio o VAR para ajudar. Às vezes não ajuda. Pronto, mas isso já não é a minha questão. Agora eu acho que um campeonato deste nível e um país desta dimensão merece árbitros profissionais. Esta é a minha opinião. Depois, o que encontramos aqui na Libertadores são árbitros de diversos países, também têm VAR e também têm uma forma de decidir. Se é sempre o problema, é sempre o critério. Se amanhã vires um lance destes na Colômbia, entre uma equipa do Paraguai e do Chile, num lance igual não marcam pênalti, aí é que começam os problemas. O problema é sempre no critério, percebes? É isto. A outra pergunta era? Olha, Marlon, eu tenho 18 anos de um clube gigante, mesmo que seja na base, e os clubes gigantes não priorizam competições. Este é um clube gigante, a exemplo do clube onde eu me formei enquanto treinador e profissional. São clubes de dimensão, porque é que eu digo que são gigantes? Pelos títulos, não quero desmerecer os outros, mas pelos títulos, pela massa da torcida, pela sua dimensão, e os clubes gigantes, pelo menos eu tenho essa percepção, habituei-me e cresci assim, e se me contrariarem, por exemplo, falas em reunião com diretores, se me contrariarem, eu vou bater-me até ao fim, mas eu sei que eles não vão fazer isso para priorizar competições. Não vamos priorizar nada, vamos tentar atacar todas como clube gigante que somos, como campeão da Libertadores e campeão da Série A do Brasil em título, e portanto vamos olhar para as competições todas da mesma forma. Como é que isso se faz? O que eu disse à Bárbara, jogo a jogo. Jogo a jogo. O jogo mais importante, Flamengo, e depois Capital, e depois o do Chile, e depois no fim a gente vai ver o que é que conseguiu ganhar, o que é que conseguiu fazer, porque esse é o erro. Tu não podes priorizar quando estás numa equipa grande. Equipa grande é ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Próximo jogo para ganhar, próximo jogo para ganhar. E de preferência fazendo exibições como a que fizemos hoje. Tá? Obrigado a todos. Terminou? Boa noite, obrigado.